Olá, 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 amigos irmãos em português. Como estáis todos vocês? Sejam muito bem-vindos aqui em seu canal Mensagem Encorajadora. Neste vídeo, estaremos considerando informação da estudo 43 para a semana de 18 a 24 de dezembro de 2023. Como tema, como Jeová nos fará fortes? É uma boa pergunta que faz este artículo. Texto temático. Primera de Pedro 5:10. Jeová os fará firmes, ele os fará fortes, ele os porá sobre firmes alicerces. Assim que vamos ver neste estudo, nesta informação, e vai nos ajudar se estamos passando uma situação muito difícil, se recebirmos uma designação ou achamos que não podemos cumprir. Vamos ver como Jeová pode nos fortalecer ou que precisamos fazer para receber a ajuda dele. Passamos então à pergunta parágrafo 1. Diz: por que os servos fiéis do passado conseguiam ser fortes? E a resposta é porque Jeová deu poder a eles. Por exemplo, o rei David se sentia tão forte como um monte, mas em outras ele ficava apavorado, como diz o Salmo 37. Sansão tinha muita força física por causa do Espírito de Deus, pero ele sabia que sem essa ajuda ele perderia a força, ficaria fraco e se tornaria igual que todos os outros homens. Parágrafo 2. Vamos ler primeiramente 2 Coríntios 12, 9 e 10. E aqui o apóstolo Pablo está escrevendo, ele diz: mas ele me disse, a minha bondade imerecida é suficiente para você, pois o meu poder está sendo aperfeiçoado na fraqueza. Com muita alegria, então eu me gabarei das minhas fraquezas para que o poder do Cristo permaneça sobre mim como tenda. Assim, tenho prazer em fraquezas, em insultos, em privações, em perseguições, em dificuldades por Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou poderoso. Então, por que Paulo disse que ele era tanto fraco quanto poderoso? Podemos ver como ele lidava com problemas de saúde. Além disso, ele tinha que se esforçar bastante para fazer o que era certo. Em alguns momentos ele ficava com medo do que poderia acontecer com ele. Mesmo assim, quando Paulo estava fraco, ele sentia poderoso. Por quê? Porque Jeová dava a ele a força que precisava para enfrentar os desafios. Que perguntas vamos ver neste estudo, parágrafo 3? O que Jeová nos dá para nos fortalecer? E o que precisamos fazer se quisermos receber essa força? Também vamos ver como Jeová fortaleceu o profeta Jonás, Maria, mãe de Jesus, e o apóstolo Paulo. Vamos ver também como Jeová continua fortalecendo seus servos hoje. Parágrafo 4. Como podemos receber força de Jeová? Duas maneiras. Uma maneira é em oração. Jeová vai responder a nossas orações nos dando o poder além do normal. Também podemos receber a força que precisamos ao ler a Bíblia e meditar com atenção naquilo que lemos. Por quê? Porque a Bíblia diz que é viva, exerce poder. Assim que quando oramos a Jeová e lemos sua palavra, podemos receber a força que precisamos para perseverar e, muito importante, para continuar alegres,
ou cumprir com uma designação difícil. Parágrafo 5. Por que Jonás precisou de força? Porque Jonás recebeu uma designação muito difícil. Por causa disso, ele quase perdeu sua vida numa violenta tempestade e ainda colocou a vida de outras pessoas em risco. Quando eles se deram conta disso, eles dizem que lançaram no mar. E Jonás estava na barriga de um grande peixe. Assim que, pergunta 6. O que fortaleceu Jonás enquanto ele estava na barriga do peixe? E a resposta, mediante oração. Ele orou a Jeová. Ele, é verdade, tinha desobedecido a Jeová, mas ele tinha certeza que Jeová escutaria sua humilde oração de arrependimento. Ele também meditou em algumas passagens das Escrituras. E isto lo sabemos porque em sua oração, registrada em capítulo 2 do livro de Jonás, ele usa muitas palavras e frases que são encontradas nos Salmos. É muito interessante. Assim que Jonás orava e conhecia bem as Escrituras. Parágrafos 7 e 8. O que fortaleceu Simin durante suas provações? E podemos pensar se ele sofre com vários problemas de saúde. Além disso, algumas de sua família tratam Simin muito mal por ele ser testemunha de Jeová. Mas, por meio da oração e do estudo que ele recebe a força de Jeová. Por ele disse, primeiro, primeiro de todo, ouro a Jeová, depois coloco meus fones de ouvido e escuto os cânticos. Às vezes, eu fico cantando em voz baixa até me sentir mais calmo. E só depois disso que eu começo a estudar. Assim que, novamente, igual que Jonás, conhecimento da Bíblia e oração é muito importante. Depois podemos ver que ele teve forças para não aceitar uma transfusão de sangue. Sim, assim que não aceitou uma transfusão de sangue e se recuperou. Parágrafo 9. Se você estiver muito ansioso por causa de uma situação difícil, o que você pode fazer? É muito importante lembrar que Jeová sabe bem o que estamos passando. E podemos fazer uma oração bem simples. Podemos ter certeza que Jeová vai nos dar exatamente o que nós precisamos. E se não podemos ler, podemos escutar. Podemos escutar as gravações de áudio da Bíblia ou de nossas publicações, escutar um cântico ou assistir a um vídeo de JW.org e podemos fazer a diferença. Vamos agora ao subtema. Nossos irmãos e irmãs. Parágrafo 10. Pergunta. Como nossos irmãos e irmãs nos fortalecem? Os bons irmãos, irmãs, são uma fonte de grande consolo quando enfrentamos desafios ou temos dificuldade para cumprir uma designação. Nós precisamos de amigos principalmente durante tempos de aflição.
Cuando nos sentimos fracos, nuestros hermanos pueden nos ayudar físicamente, emocionalmente, espiritualmente. 11. ¿Por qué María precisaría de fuerza? Porque una grande designação delante dela para fazer a vontade de Jeová. Ela deve ter ficado preocupada depois de receber aquela difícil designação do anjo Gabriel. Ela não era casada, mas ficaria grávida. Ela não tinha experiência de criar filhos, mas teria que cuidar do menino que se tornaria o Messias. E ela era virgem. Maria, como ia explicar toda aquela situação para seu novio José? Parágrafo 12. Como Maria conseguiu ter a força que ela precisava? E podemos ver que ela buscou ajuda de outros. Por exemplo, ela pediu ao anjo Gabriel mais informações sobre a designação. Depois, ela visitou sua parente Elizabeth. Aquela visita valeu a pena. Elizabeth elogiou Maria e foi inspirada por Jeová para fazer uma profecia sobre o filho de Maria. Parágrafo 13. O que aconteceu com uma irmã na Bolívia quando ela pediu ajuda aos irmãos? Ela admite muitas vezes eu sentia que não podia mais continuar. E ela explica que não queria incomodar os irmãos e pensava: é Jeová quem vai me dar a força o que eu preciso. Pero não foi boa ideia. Depois, ela conta: eu não tenho nem palavras para dizer como meus irmãos me fortaleceram. Eles trouxeram comida no hospital e leram alguns textos consoladores da Bíblia para mim. Foi uma ótima sensação saber que não estava sozinha. Muito encorajador. Parágrafo 14. Temos a pergunta: por que devemos aceitar a ajuda dos anciãos? Porque eles são um presente que Jeová nos dá para nos fortalecer e tornar mais leve nossos problemas. Os anciãos fazem isso. Podemos contar nossas preocupações para os anciãos e não pensar duas vezes em aceitar a ajuda deles. Finalmente, nossa esperança para o futuro. Parágrafo 15. Que esperança todos os cristãos têm? E a incrível esperança de viver para sempre, seja no céu ou no paraíso aqui na terra. Outro comentário. Nossa esperança nos ajuda a perseverar em desafios, a pregar as boas novas e a cumprir com qualquer designação que tenhamos na congregação. 16. Por que Paulo precisava de força? Porque ele foi pressionado, ficou perplexo, foi perseguido e derrubado. E muitas vezes ele quase morreu. Paulo escreveu essas palavras durante sua terceira viagem missioneira e foi atacado por um grupo de pessoas detido, passaria por um naufrágio e ficaria na prisão por um tempo. Assim que podemos ver por que precisava de força. Parágrafo 17. Porque o que fortalecia Paulo durante suas tribulações? E resposta: concentrar-se em sua esperança. Como
Leemos en 2 Corintios 4, 16 a 18. Por eso, não desistimos, porém, ainda o que o homem que somos por fora define, certamente o homem que somos por dentro está sendo renovado cada dia. Pois, embora o sofrimento seja momentâneo e leve, produz para nós uma glória de grandeza extraordinária, uma glória eterna, ao passo que fixamos os olhos não nas coisas vistas, mas nas coisas não vistas, porque as coisas vistas são temporárias, mas as coisas não vistas são eternas. Assim que ele mirava a si mesmo en su esperanza celestial de vida eterna era una grandeza extraordinaria y por eso valía la pena pasar por cualquier tribulación o dificultad. Vamos ver agora como a esperança para o futuro fortalece Tihomir em sua família. Eles estavam profundamente tristes por seu irmão morreu num acidente. E para lidar com esse dolor, ele e sua família começaram a imaginar como vai ser a ressurreição. Eles dizem, por exemplo, a gente fica imaginando onde vamos encontrar o Nicolai, que comida vamos fazer para ele, quem vamos convidar para a primeira festa quando ele voltar, ou que vamos contar para ele sobre o que aconteceu nos últimos dias. Assim que concentrar sua esperança fortalece sua família a continuar perseverando e esperando o momento certo de Jeová ressuscitar seus irmãos. 19. Pergunta: o que você pode fazer para fortalecer sua esperança? Hemos visto ler os relatos da Bíblia que falam sobre o paraíso e meditar neles. Pensar em como a vida vai ser no novo mundo e já imaginar lá. Boas perguntas para meditar, reflexionar. Quem você está vendo? Que sons você está ouvindo? Como você se está sentindo? Para te ajudar a imaginar o paraíso, ver algumas imagens nossas publicações ou assistir aos clipes musicais como Logo Vai Chegar, Na Frente dos Meus Olhos ou Eu Penso no Dia. Assim que podemos passar tempo meditando nosso assunto. 20. Como podemos ter forças mesmo quando estivermos nos sentindo fracos? E hemos visto por meio de Jeová Deus teremos força. Assim que podemos orar, podemos meditar as Escrituras, a Bíblia, aceitar a ajuda de nossos bons irmãos, encorajamento dos irmãos, imaginar como a vida vai ser no novo mundo. É muito encorajador e muito importante. Queridos irmãos, hemos chegado ao final de nosso estudo. Muito obrigado por acompanhar-nos. Muito obrigado a todos vocês. Convidamos a inscrever-se aqui em seu canal e a deixar seu like neste vídeo. Assim que sigamos adelante, perseverando plenamente com paciência e alegria. Assim que Jeová abençoe a todos vocês e hasta a próxima. Agape.